E aí, a gente fala também aqui da reprodução assistida, Fernando. A questão de somente maiores de 18 anos, e a pessoa tem que comunicar, isso tem que ficar muito claro. Aquelas pessoas que têm dificuldade. Explica juridicamente o que é a reprodução assistida. Então, essa questão também é outra que depende de regulamentação e há muito tempo, né? O senador Rodrigo Pacheco, ele é muito feliz nas propostas que ele faz, e aliás, ele tem um trânsito muito interessante, né, em relação aos... E tanto junto ao Supremo quanto ao STJ e junto aos advogados, né? Ele é advogado de formação e ele tem feito algumas propostas bem interessantes junto à classe jurídica, né? E a reprodução assistida, ela tem algumas lacunas, vamos dizer assim. Sim. E ele está buscando fazer a regulamentação disso, porque você ainda tem aquelas situações, né? Tinha até uma novela na década de 80, né? Barriga de Aluguel. Né? Ainda tem. Glória Pérez. Isso. Então, existe ainda algumas lacunas em relação à questão da barriga de aluguel. Existe ainda sobre a doação de material genético para concepção de filhos. Existem muita lacuna a respeito da relação de família multifamiliar, né? Porque multiparental, né? Porque existem hoje mecanismos de concepção de filhos com material genético, por exemplo, de 2 mães, de 2 pais, enfim, a questão está muito moderna a respeito disso, e isso a ideia dele é fazer uma normatização bem clara, porque às vezes você tem material genético de uma mãe inserido na barriga de uma outra mãe, né? E as mães são casadas. Então, a ideia é fazer uma legislação que possa abarcar todas essas situações. E que os direitos sejem resguardados. Porque é uma área que exige muita ética, né, Fernando? Muita ética e muita sensibilidade. Sim. Porque eu falava isso muito para os meus alunos, né? Eu estou um pouco afastado da academia, mas não adianta a gente analisar essa situação com a cabeça de uma família heterossexual, né? Vamos dizer assim, cisnormativa, né? A gente tem que analisar isso com a cabeça de quem está vivenciando a situação. Ou pelo menos ouvir essas pessoas, claro, né, evidentemente. Ouvir essas pessoas, porque elas que sabem da vida delas. Elas é que sabem da vida delas e elas é que têm que disciplinar. E é uma situação, muitas vezes, de índole absolutamente particular. Não é uma situação que interessa a todos, muitas vezes. Interessa a eles, né? Então, eles é criança, evidentemente. Então, é isso que tem que ser evidenciado, especialmente quando não vai ter prejuízo a ninguém, né? Sim. Então, ele tem uma sensibilidade, me parece, bastante interessante nesse assunto, e a proposta dele também. O que nos deixa um pouco preocupado é só que o Congresso me parece um pouco mais preocupado com outras coisas, né? Mas eu acredito que ele tem articulação lá para fazer esse assunto andar no Congresso Nacional, né? E essas propostas maiores, elas tendem a ter uma tramitação um pouco mais interessante no Congresso. Sim. Outra aqui, Fernando, você tocou na questão aqui, ó, no caso da reprodução assistida, que é o que os doadores tenham 18 anos e que eles possam manifestar por escrito a sua livre e espontânea vontade e que tudo seja feito no mais estrito sigilo para a preservação de todos. Agora, no caso aqui também da barriga solidária, que você falou de barriga de aluguel, aqui no caso não pode ter finalidade lucrativa, né? E que dá preferência para quem é parente. Por exemplo, a irmã gerar o bebê para outra irmã, penso eu. No Brasil já existe essa ideia da barriga solidária, porque aqui no Brasil a gente não tem a ideia, por exemplo, do direito americano, da venda, né? Da venda de material genético, da venda da disposição do corpo para esse tipo de situação, de finalidade, né? A gente não tem, o nosso sistema jurídico não concebe esse tipo de situação. E vai continuar não permitindo, né? A proposta dele não é essa, né? A proposta dele é permitir só em casos de gratuitos, vamos dizer assim, e normalmente dentro da mesma cidade, da mesma família, vínculo de parentesco. Isso.